Queridos irmãos, queridas irmãs, dando continuidade aos nossos vídeos catequéticos, no último nós falamos sobre o Dia Mundial dos Pobres, como Francisco instituiu. Hoje eu gostaria de refletir com vocês este tema, ir aos pobres, o serviço da caridade na vida da igreja. Começo com uma citação da Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Para a igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus manifesta a sua misericórdia antes de mais a eles. Esta preferência divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos, chamados a possuírem os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Inspirada por tal preferência, a Igreja fez uma opção pelos pobres, entendida como uma forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja. Como ensinava Bento XVI, esta opção está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós para enriquecer-nos com sua pobreza. Por isso, continuava Francisco na Evangelii Gaudium, deseja uma igreja pobre para os pobres. Estes têm muito para nos ensinar, além de participar do sensus fidei, nas suas próprias dores conhecem Cristo sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova evangelização é um convite a conhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da igreja. Somos chamados a descobrir Cristo neles, não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Queridos irmãos, queridas irmãs, a missão da igreja, enquanto prolonga a missão salvífica de Cristo, é, sem dúvida alguma, integral, ou seja, abrange o homem todo na globalidade de suas dimensões. Esta missão, tal como a contempla a carta encíclica Redemptor Hominis de São João Paulo II, abarca seja a dimensão escatológica, seja a dimensão temporal do homem. Interessa-se quer por suas relações com Deus, quer por suas relações com os demais homens. É sensível, seja à esfera da interioridade humana, seja àquela de sua natureza social. Em uma palavra, a específica e prioritária preocupação da Igreja com o destino divino, que desde toda a eternidade Deus preparou para o homem, não diminui, mas ao contrário, intensifica a sua atenção a tudo aquilo que incide sobre o destino humano no mundo temporal. Do destino humano no mundo temporal, nada se subtrai à solicitude da Igreja. Ela, como diz São João Paulo II, não pode permanecer insensível a tudo aquilo que serve ao verdadeiro bem do homem, assim como não pode permanecer indiferente àquilo que o ameaça. Eis um aspecto não acidental da missão da Igreja. Tal aspecto, que certamente não constitui o elemento mais essencial e primordial da missão eclesial, tem sido, todavia, constantemente contemplado pela doutrina social da Igreja e bastante enfatizado pelos sumos pontífices. Faço um breve percurso de São João Paulo II a Leão XIV. São João Paulo II, desde a sua programática encíclica, ele enfatizou o cuidado para com o destino humano no mundo temporal. Trata-se, segundo ele, de uma exigência decorrente daquele princípio eclésio-antropológico central na Redemptor Hominis, segundo o qual o homem é a via da igreja, via da sua vida e experiência cotidiana, da sua missão e atividade. Se é esta a posição do homem, do ser humano, de cada homem em relação à igreja, então, concluía São João Paulo II,
A igreja de nosso tempo tem de estar de maneira sempre renovada, bem ciente da situação de tal homem. Este estar a par da situação do homem implica, sem dúvida, a ciência e a consciência das possibilidades do homem, das ameaças e dificuldades que sofre. E entre nós e em nossos dias, urge certamente o dever eclesial de um conhecimento sempre renovado da situação humana. Não pode, pois, deixar de ecoar no coração da Igreja esta incisiva orientação da Redemptor Hominis. A Igreja deve estar bem ciente das possibilidades do homem, que tomam sempre nova orientação e assim se manifestam. Ela tem de estar bem ciente ao mesmo tempo ainda das ameaças que se apresentam contra o homem. Ela deve estar cônscia, outro sim, de tudo aquilo que parece ser contrário ao esforço para que a vida humana se torne cada vez mais humana. E para que tudo aquilo que compõe esta mesma vida corresponda à verdadeira dignidade do homem. Numa palavra, a Igreja deve estar cônscia de tudo aquilo que é contrário ao tal processo de nobilitação da vida humana. Bento XVI. Dizíamos há pouco que a prioritária preocupação eclesial com o destino divino do homem não atenua, mas ao contrário intensifica a solicitude da Igreja para com o destino humano no mundo. Mas deve-se afirmar também, inversamente, que a solicitude por este destino humano não pode prescindir, para ser verdadeira solicitude eclesial, da preocupação com o destino divino do homem. Com efeito, sem a perspectiva de uma vida eterna, o progresso humano neste mundo fica privado de respiro. E quanto ao progresso humano neste mundo, Bento XVI recordou-nos, em sua magnífica carta encíclica Caritas in Veritate, além de requerer a liberdade, o desenvolvimento humano integral, enquanto vocação, exige também que se respeite a sua verdade. E remontando a Paulo VI, a vocação ao progresso impele os homens a realizar, conhecer e possuir mais para ser mais. Bento XVI, tendo presente esta expressão de Paulo VI, e aqui está a questão decisiva, que significa, do ponto de vista do progresso humano e da solicitude eclesial em seu favor, em favor do progresso humano, este ser mais. E Bento XVI, então, vai aprofundando. Esse ser mais significa a promoção de todos os homens e do homem todo. Significa jamais prescindir, no ocupar-se do desenvolvimento humano, da necessária referência a Cristo, chave hermenêutica do mistério do homem. Significa perscrutar os sinais dos tempos e interpretá-los, oferecendo ao mundo uma visão global do homem e da humanidade, uma visão que não pode prescindir da vocação divina do homem. Significa ainda assumir uma antropologia, uma visão do homem que, fazendo apelo a um humanismo transcendente, permite abarcar tanto o plano natural como o sobrenatural, pois a ausência de Deus enfraquece nossa capacidade de reconhecer a ordem natural, o fim e o bem. E Francisco? Em sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, Francisco afirma que os pastores, acolhendo as contribuições das diversas ciências, têm o direito de exprimir opiniões sobre tudo aquilo que diz respeito à vida das pessoas, pois, e eis a razão motivadora do mencionado direito, a tarefa da evangelização implica e exige uma promoção integral de cada ser humano. Assim, prosseguia o Papa Francisco, já não se pode afirmar que a religião deve limitar-se ao âmbito privado e serve apenas para preparar as almas para o céu. Sabemos que Deus deseja a felicidade dos seus filhos também nesta terra, embora estejam chamados à plenitude eterna. Porque Ele, Deus, criou todas as coisas para nosso usufruto, para que todos possam usufruir delas. Por isso, citando São João Paulo II,
em sua exortação apostólica pós-sinodal Ecclesia in America, Francisco concluía: a conversão cristã exige rever especialmente tudo o que diz respeito à ordem social e à consecução do bem comum. Lembremos ainda que na Carta Apostólica em forma de motu próprio, de 17 de agosto de 2016, o Papa Francisco instituiu o dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral. E chegamos então a Leão XIV. Aos 9 de outubro de 2025, foi apresentada na sala de imprensa da Santa Sé a exortação apostólica Dilexi Te, de Leão XIV. Datada de 4 de outubro, memória litúrgica de São Francisco de Assis, a Dilexi Te, depois de 3 parágrafos introdutórios, articula-se em 5 capítulos. Algumas palavras indispensáveis: Deus escolhe os pobres, uma igreja para os pobres, uma história que continua, um permanente desafio. Nós gostaríamos apenas de lembrar os parágrafos introdutórios. Leão XIV cita 2 brevíssimos textos bíblicos, Apocalipse 3:9 e Lucas 1:52-53, aproximando-os. O primeiro expressa o Senhor declarando seu amor a uma comunidade cristã bastante fragilizada. O segundo apresenta Maria reconhecendo que Deus exalta os humildes e sacia os famintos. Que Deus exalta os humildes e sacia os famintos. Depois, Leão XIV recorda que a declaração de amor do Apocalipse remete-nos ao insondável mistério do amor do coração de Jesus, aprofundado pelo Papa Francisco na encíclica Dilexi Nos. E, finalmente, ele declara acolher o projeto de Francisco, que nos últimos meses de sua vida estava preparando uma exortação apostólica sobre o cuidado da Igreja pelos pobres e com os pobres, intitulada Dilexi Te. Leão XIV assume como seu esse projeto. Por esta razão, em continuidade com a encíclica Dilexi Nos, o Papa Francisco, nos últimos meses da sua vida, estava preparando uma exortação apostólica sobre o cuidado da Igreja pelos pobres e com os pobres, intitulada Dilexi Te, imaginando Cristo a dirigir-se a cada um deles dizendo: tens pouca força, pouco poder, mas eu te amei. Apocalipse 3:9. Ao receber como herança este projeto, continua Leão XIV, sinto-me feliz ao assumi-lo como meu, acrescentando algumas reflexões, e ao apresentá-lo no início do meu pontificado, partilhando o desejo do meu amado predecessor de que todos os cristãos possam perceber a forte ligação entre o amor de Cristo e o seu chamamento a tornarmos-nos próximos dos pobres. Na verdade, também eu considero necessário insistir neste caminho de santificação, porque no apelo a reconhecê-lo nos pobres e atribulados, revela-se o próprio coração de Cristo, os seus sentimentos e as suas opções mais profundas, com as quais se procura configurar todo o santo. Queridos irmãos e irmãs, que estas reflexões e que os nossos pontífices sejam para nós uma grande motivação para ir aos pobres e para viver a solicitude eclesial, a caridade para os mais desfavorecidos. Deus a todos abençoe.